Glória a Deus, meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Todo mundo na bênção, gente? Graças a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. Muito bom você que nos visita, presente aqui. Que bom ter você. Você que nos assiste também pela Rede Super. Fique à vontade, abra o seu coração. Vamos ter um momento de exposição das Escrituras. E se o seu coração estiver aberto, algo pode acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Versos de número 13. Na semana passada, na quinta-feira passada, nós entramos no capítulo 2, falando da ousadia do apóstolo Paulo para fundar a igreja. Falamos semana passada acerca da dimensão da pureza de coração que ele tinha para fazer o trabalho. Ele sabia que era aprovado por Deus. Ele não trabalhava com nenhuma linguagem de bajulação, nenhum intuito ganancioso. Ele tinha um coração correto. Vimos e percebemos que Paulo então funda a igreja baseado nessa dimensão da graça de Deus, do favor do Senhor na vida dele e na vida das pessoas pelas quais ele serve. Ele chega a se chamar de ama, de mãe que acaricia os seus filhos, de pai que corrige os seus filhos. Vimos essa dimensão na quinta-feira passada. Então vem comigo em 2 Tessalonicenses 2, versos de número 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo-vos recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, olha que texto forte. Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica recebe a palavra, não como ela vinda de homens, mas como ela vinda de Deus. Eles ouvem, eles recebem a palavra, não como um homem falando, mas como Deus falando. Em 1 Tessalonicenses 1, 6, eu lembro que eu li essa passagem com vocês, acho que umas 2 ou 3 quintas-feiras atrás, quando nós falamos acerca da alegria, que no meio da tribulação, no meio da alegria, eles receberam a palavra de Deus, e no meio de muita tribulação, eles estavam com tribulação, mas receberam a palavra com alegria no Espírito Santo. Olha que interessante quando a gente junta os dois textos. Eles recebiam, ouviam a palavra com alegria. E também recebiam a palavra não como sendo de homens, mas quando vinda de Deus. Ô gente, eu sei que é um pouco forte o que eu vou falar agora, mas eu só queria atiçar a sua imaginação e eu queria que você me acompanhasse. Imagina, irmãos, que enquanto eu falo aqui e agora, de repente, quem assumisse o microfone fosse Jesus Cristo de Nazaré, com seus olhos cheios de fogo. Imagina, agora, sumisse eu daqui e ele pegasse o microfone. Ele nem ia precisar de microfone, né? Com voz de muitas águas ele ia falar. Imagina. Imagina que na formatura do carisma, quem pegue o microfone, imagina, quem pegue o microfone seja o Espírito Santo de Deus, sem a intervenção de homem nenhum, ele começasse a falar. Imagina, lá no seu trabalho, irmão, lá no seu trabalho, a equipe se reúne para ouvir o seu chefe falar, e de repente seu chefe some. E quem assume a reunião
é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como seria a sua reação diante disso? Eu acho que alguns iriam glorificar. Eu quase escuto alguns dizendo assim: Drummond, nessa hora eu ia ficar olhando para ele assim. Duvido que tu ia ficar no WhatsApp, duvido. Tu ia nem lembrar que tinha celular nessa hora. Porque se tu repara nessa ilustração que eu estou dando aqui, você repara que se Deus está personificado falando, nós temos um temor diferente do que a palavra de Deus na vida de um homem. A palavra de Deus na boca de Deus gera uma reverência em nós, e temor em nós, e honra em nós, que nós não temos quando um homem fala a palavra de Deus. O que atrapalha, Drummond, é que nós desmerecemos a fala porque desmerecemos a fonte. Isso aconteceu com Jesus, Drummond? Aconteceu. Jesus foi na cidade natal dele, lá em Nazaré, pregar. Quando ele chegou lá para pregar, para falar, irmãos, o pessoal olhou para ele e falou assim: não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? Filho de José? Não estão conosco aqui os seus irmãos, as suas irmãs? E diz a Bíblia, se escandalizaram nele. Jesus estava falando a palavra de Deus, mas por desmerecer quem fala, eles não estavam ouvindo a palavra. Quando você desmerece a fonte, você perderá o conteúdo. Uma igreja ideal nasce, irmãos, quando um homem fala a palavra, mas nós estamos vendo, é um vaso de barro, mas tem tesouro saindo dele agora. Drummond, ao dizer isso, você está falando para a gente não ter uma visão crítica daquilo que a gente ouve? Claro que não, irmãos. Nós precisamos conferir a palavra de um preletor com o que a Bíblia diz, com certeza. Com certeza. Não estou falando contra isso não. Só que, amados, muitas vezes nós perdemos completamente a reverência quando vamos num culto ou estamos diante da palavra, como estamos diante agora. A pessoa pode não saber nem ler e nem escrever direito, mas se ela está falando a palavra, irmão, ela está falando a palavra vindo do próprio Deus, e eu tenho meu coração aberto para aquilo que ela está falando. Não só eu vejo Deus no que Ele fala, ou eu sou inspirado pelo que Deus fala, como eu também tenho uma alegria. Aqui no seminário tem algo que eu gosto muito, é uma alegria no receber. E essa alegria muitas vezes é expressa de tantas formas. Às vezes eu estou ministrando, irmão, é tão gostoso ver isso. A gente está ministrando, aí a gente olha o semblante de algumas pessoas, elas estão sorrindo. Algumas não estão sorrindo, algumas estão celebrando a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão, nós temos que receber a palavra com alegria. Você pode estar recebendo essa palavra com alegria aí, gente? Aleluia, eu celebro, eu quero isso para a minha vida. Irmãos, eu tenho tomado muito cuidado comigo, porque a gente que é ministro caminha muito, eu vou falar de mim. A gente caminha muito, sabe, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e às vezes, gente, se deixar, deixa eu confessar pecado, se deixar, a gente dá uma esmorecida. Tem alguém pregando, a gente já está meio assim. Irmão, eu me conserto toda hora. Eu não aceito isso para mim, porque pode ser a coisa mais simples, mas é a palavra de Deus, e eu quero viver aquilo que a palavra fala. Se conserte enquanto você ouve pregadores o tempo inteiro no seu coração. Porque o que nós ouvimos, irmãos, não é palavra de homens. O que nós ouvimos criou o universo.
Jesus se chama assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, irmão. A palavra ganhou carne humana e viveu entre nós andando, e quando a gente abre a Bíblia e vai ler, a gente está lendo o verbo vivo, o verbo encarnado para a nossa vida. Se você tiver esse coração, vai nascer uma igreja ideal hoje. Porque a igreja ideal nasce na recepção da palavra. Tessalônica é uma igreja ideal porque sabe receber, tem alegria, tem reverência, ela ouve, ela recebe de Deus, ela tem carinho por aquilo que ouve. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é tão sério que a Bíblia chega a dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu parar de ouvir a palavra, então eu vou parar de receber fé. A recepção da fé é atrapalhada. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Você para de receber fé porque você para de ouvir a palavra. Tem gente que parou no seu crescimento espiritual, parou no seu crescimento de fé, e sabe aonde está o motivo? Nos ouvidos. Mas Drummond é só o ato mecânico de escutar, porque, por exemplo, eu estou pregando aqui para vocês agora, tem gente que está até ouvindo, o ato mecânico está acontecendo, mas o ato interno, a atitude de coração não é de realmente estar escutando. Por que você diz isso, Drummond? Que não é só o ato mecânico de ouvir, mas a forma de coração como a gente ouve. Porque, irmãos, Judas ouviu Jesus por 3 anos. E ao invés de ser um apóstolo, virou um traidor. Ouvir, ele ouviu, mas o jeito que ele ouviu não foi um bom jeito. Às vezes nós preletores superdimensionamos o nosso trabalho. A gente acha que tudo depende muito da gente, da nossa pregação, do jeito que a gente prega. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos, que a igreja brasileira precisa descobrir. Muitas vezes o segredo para um culto tremendo e sobrenatural não está num bom preletor, mas está num bom par de ouvidos. Porque a semente da palavra caiu em 4 solos, que representam 4 corações, 4 vidas. É um símbolo. Solo da beira do caminho, solo rochoso, solo de espinhos e a famosa boa terra. A semente era a palavra. Irmão, a semente da palavra é poderosa. Mas se a terra não tem abertura para essa semente, não tem profundidade para essa semente, e não tem exclusividade para essa semente, então não vai frutificar. Eu gosto de dizer que a palavra de Deus, ela tem uma sigla que nós precisamos ter em nossa vida. É uma sigla chamada PPE. Diga comigo junto assim, PPE. Nós precisamos ouvir a palavra, irmãos, com essa sigla, PPE. Por quê, Drummond? Porque o solo da beira do caminho, a semente foi lançada, a palavra foi lançada, mas ela não penetrou, porque o solo era duro e compactado. Faltou o que então, Drummond? Faltou penetração. Não entrou. Mas a do solo rochoso, a semente penetrou. Só que o solo era rochoso, tinha além do solo rochas e a terra era pouca, e não houve profundidade da raiz. Mas o terceiro tipo de solo teve tudo, gente. Penetrou, foi profundo, mas o que aconteceu? Também tinha naquele solo, crescendo junto, espinhos, que sufocaram aquela árvore. Por quê? Porque solo também precisa de exclusividade, penetração, profundidade e exclusividade.
Quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou deixando essa palavra entrar, sabendo que é a palavra de Deus. Eu estou deixando isso se enraizar dentro de mim. Eu estou dando exclusividade para isso, ou estou deixando outras coisas concorrerem com essa palavra. A boa terra é a terra que deixa a semente entrar. Repara, a gente não sabe nem o nome do semeador. Não sabe quem é, Jesus só diz é um semeador. A semente a gente sabe que é a palavra de Deus. Mas o maior gasto dele não foi no preletor. O maior gasto dele foi na terra. O maior gasto, irmãos, é em quem ouve. Por quê? Porque se você ouvir corretamente, você vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, irmão. Diga para o seu irmão assim: o segredo está no ouvir. Temos guardado um coração de reverência, ouvidos que temem ao Senhor, coração que tem zelo, tem alegria no que ouve. Temos guardado isso. Ou a gente já tem posturas dentro de culto, irmão. Irmão, eu fico assustado. Deus me chamou para um ministério itinerante, a gente viaja bastante pregando a palavra. Irmão, eu vejo cada postura de gente enquanto a gente prega que você não acredita. Irmão, eu vejo gente fazendo unha na hora da palavra. Sério, gente? Sério? Eu vejo gente passando vídeo no WhatsApp para outro. Irmão, se Jesus, o verbo, tivesse com o microfone, a gente não faria isso de jeito nenhum. E essas pessoas muitas vezes reclamam: por que Deus não está operando na minha vida? Claro, Ele não tem os seus ouvidos ainda. Porque para mudar atitudes, irmãos, Ele tem que tocar ouvidos. Sacerdote no Velho Testamento, na sua consagração, a consagração do sacerdote era ouvido, mão e pé. Tinha vários rituais que eram feitos, mas era assim: ouvido, o sangue ia no ouvido, o sangue ia na mão e o sangue ia no pé. A ordem era essa: ouvido, mão e pé. Mão na Bíblia é símbolo de obras, de ações. Pés na Bíblia é símbolo de caminhos, de escolhas. Agora, primeiro a consagração sacerdotal, o sangue vinha no ouvido, na mão e no pé. Primeiro tocava o ouvido, depois as obras, as atitudes, e depois os caminhos e as escolhas. Sabe por quê, irmão? Porque para mudar suas ações e suas escolhas, Deus tem que tocar primeiro nos seus ouvidos. Se o ouvido não é tocado, as ações não são transformadas. Este povo era uma igreja ideal, porque cuidava dos seus ouvidos. Bota comigo em 1 Tessalonicenses 2, verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Diga comigo: a medida, bem forte, gente, a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente.
Eu preciso muito que você, a gente vai voltar para a 1 Tessalonicenses, mas vai comigo em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade, ou a medida do pecado dos amorreus. Por favor, diga mais uma vez, a medida do pecado. Porque não se encheu ainda a medida do pecado. Gênesis 23. Um pouco mais à frente. Gênesis 23. Gênesis 23, epa, irmão, acho que eu copiei a referência errado. Gênesis 20, vem comigo em Gênesis 33, deixa eu ver se eu confundi aqui, senão a gente... eu acho que eu anotei na minha anotação errada. Quando fala que enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Alguém puder me ajudar aí? Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, que é o pecado dos profetas de antes. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Enquanto a produção não acha o versículo para te dar referência... Segura aí que daqui a pouco eu vou te dar referência, tá direitinho. Alguém já viu? Mateus 23. Gênesis 31, 3, deve ser 2 textos, então. Eu devo ter buscado bem cá. Gênesis 31. O pessoal da Rede Super, acontece toda hora, tá, gente? Isso aqui é normal. Brincadeira. Não, eu acho que o do irmão deu certo ali. É Mateus. Mateus, como é que é mesmo, irmão? 23, 32. Vamos lá comigo, gente. Jesus vai falando, e ele diz assim: enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Os pais que mataram os profetas, o pecado dos pais, ele está enchendo a medida. Eu fiz questão, gente, de abrir e dar referência para você, para que você entenda o que está sendo falado aqui. Porque essa expressão, encher a medida do pecado, é algo que Paulo usa aqui em Tessalônica, que é muito sério. O que está acontecendo? Não só Paulo, preste atenção, não só Paulo, mas os outros irmãos de Tessalônica estavam padecendo pelo Evangelho, porque tinham judeus que estavam querendo judaizar a igreja, perseguindo a igreja, indo contrário à igreja, indo contra a dimensão da igreja, e muitas vezes impedindo que Paulo pregasse aos gentios. Aí Paulo fala o seguinte: eles estão enchendo a medida dos seus pecados. Ele fala: a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Irmãos, eu não sei quantos ml deve ter essa caneca aqui. Vou chutar um ml aqui. 200 ml. Mais? 300. Vamos ficar no 300. Vamos falar assim, 300 aproximadamente. 300 ml. Se eu colocar aqui
pegar um refrigerante de 2 litros, uma coca de 2 litros, e jogar aqui, o que vai acontecer? Vai transbordar. Agora, gente, se nessa garrafinha aqui eu teimar contigo, falar assim, não, dá sim, uma coca de 2 litros dá sim, aí você pega. Irmão, se a pessoa pegar, e ela não virar direto, ela vai pingando, né? Ela dá o primeiro pingo, dá um segundo pingo, irmão, não vai transbordar. Ela está enchendo a medida dela. Só que até um lugar, irmãos, onde aquilo transborda. Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque a medida do pecado, que nós vimos lá dos amorreus, Deus estava dizendo que ela estava enchendo. A medida do pecado desses judaizantes estava enchendo. Até o momento que iria transbordar. Por que isso é importante a gente entender? Porque tem muita gente pecando, e ele está achando que dá para viver uma vida assim. E ele só vai enchendo a medida dos pecados dele. E ele pensa, não está acontecendo nada. Deus não está nem aí com a minha vida, com o pecado, nada disso. E ele acha que a falta de punição significa que Deus vai deixar ele impune. Mas a falta de punição, irmãos, não é impunidade, é paciência de Deus, para ver se você se arrepende e joga esse líquido fora do recipiente que é você. Muita gente peca muito e acha que nada vai acontecer. E nessa terra o sujeito acha que está bem, mas já já vai transbordar. Por quê? Porque o recipiente da vida não foi feito para despejar uma multidão de pecados, irmão. Assim como na ilustração não cabe 2 litros nessa xícara de 300. Vai transbordar. Já viu aquele copinho de café, gente? Que a gente vai tomar café de, sei lá, 20 ml, 40 ml, sei lá. Você não pode despejar 2 litros ali, gente. Vai derramar tudo. Você pode botar gota por gota e achar que nada vai acontecer com um copo, mas daqui a pouco aquilo vai transbordar e o copo vai desabar. Esse é o problema de muita gente. A medida dos pecados dele vai enchendo. Ele não se arrepende, ele não pede perdão. E ele continua naquilo. Irmão, e muitas vezes a ira vem sobre ele, sabe quando? Quando ele morre. Porque ele vai para um lugar chamado inferno. E que Deus não permita que isso aconteça. Para quê? Para que essa pessoa tenha arrependimento e possa voltar-se para Deus. Porque eu não quero ver na sua vida e na vida de ninguém que nos assiste pela Rede Super, o pecado subindo e a medida deles transbordando sobre a sua vida. Porque quando isso acontecer, virá o juízo. Paulo disse que sobre esses judaizantes, a ira já sobreveio contra eles. O que isso me mostra, Drummond? Me mostra que eu tenho que ter uma atitude muito séria de arrependimento em minha vida. Irmão, pecou, veio um líquido em cima do teu copo, já se arrepende. Quando você se arrepender, o Senhor limpa você, o copo, e você fica limpo, irmão. Nunca deixe a sua vida acumular pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pessoa não confessa, fica magoada com o outro, vai guardando. Eu conheço gente, irmão, ela guarda rancor de 1998. Ela parece aquele filme antigo, que fala assim, eu ainda sei o que você fez no verão passado. Guarda mágoa há 5 anos do pai. E debaixo dessa mágoa, irmão, ele que vai pecando cada vez mais. Porque tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Esse sujeito vai dando vazão à sua própria carne, vazão aos seus próprios pecados. Que uma hora a medida vai encher. E quando isso encher, irmãos, algo terrível acontece. O arrependimento nos limpa.
O arrependimento esvazia a nossa existência dessa situação. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Se a morte não veio ainda, irmão, ela pode estar só enchendo o copo até que ela apareça. Porque tem gente que pratica o erro e fala assim: ah, não morri. E não foi com Ananias e Safira, é o que foi comigo. Eles morreram na hora. E tem gente que acha ou não entende por que eles morreram tão rápido. Irmão, você não sabe como é que estava o tanque deles. Você não é onisciente. Vê, parece que é um pecado só. Irmão, você não conhece o coração de ninguém. De ninguém. É um silêncio de temor e reverência. Isso é bom. A Deus, não a mim, a Deus. A sua palavra santa. 1 Tessalonicenses 2, volta comigo lá. Verso 17. Primeira Tessalonicenses 2, verso 17 e 18. Diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Drummond, que é isso? Satanás atrapalhou a viagem missionária e barrou. Primeiro vamos entender algo aqui junto, gente. Fica comigo, presta bastante atenção. Quando o assunto na Bíblia é a autoridade espiritual dos crentes sobre Satanás e os seus demônios, a Bíblia não economiza. Não economiza como, Drummond? A Bíblia fala o seguinte: que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir um amém bem forte, seu amém, irmão? E a palavra diz que nós temos autoridade para expulsar demônios. Irmão, eu gosto dessa expressão bíblica de autoridade para expulsar demônios, porque essa ideia de expulsar, irmãos, é uma ideia de autoridade que a gente tem dentro da área e que outros podem não ter. Vou te dar um exemplo, mais contemporâneo. Um juiz de futebol, ele tem autoridade para expulsar um jogador. Irmão, o goleiro não tem essa autoridade. O cara na arquibancada fala: tira isso aí. Irmão, ele não pode tirar. O técnico pode até tirar do campo, mas expulsar ele não pode. Só o juiz possui o cartão vermelho para levantar e dizer: está expulso. Irmão, Deus te deu autoridade para expulsar demônios. Na área, junto com Satanás e os demônios, você tem autoridade para mandar embora. Ele diz que se a gente pisar em serpentes e escorpiões, nenhum mal nos será feito. Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ao falar isso, talvez você me pergunte então, Drummond, como é que Satanás barrou o caminho? Por que Paulão não levantou a mão e falou: está repreendido? Bem, a Bíblia é bem interessante em responder isso. Porque quando Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, tem compaixão de ti. Por que ele falou: Senhor, tem compaixão de ti? Porque Jesus estava falando da sua morte e ressurreição.
Aí Pedro vira para ele e falou assim: Senhor, tem compaixão de ti. Aí o que Jesus fez, gente? Jesus repreendeu. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Agora, irmão, quando estava lá na ceia, Jesus e os discípulos, a Bíblia diz assim, ó, que o diabo entrou no coração de Judas para o trair. Então por que Jesus não falou para Judas, igual ele falou com Pedro? Para trás de mim, Satanás, também. Espera aí, que tratamento é esse? Com Pedro ele repreende, com Judas ele deixa? Deixa eu usar outro texto. Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, Satanás reclamou a sua vida para peneirá-la. Está lá em Lucas 21, 31 e 32. Que Satanás pediu a vida de Pedro reclamou a vida de Pedro para o provar. E o texto de Lucas 21, 31 e 32 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha para todo mundo para aqui, de novo, irmãos, olha aqui. Jesus não repreendeu Satanás. Satanás reclamou a vida deles para peneirá-los como trigo. Mas você reparou que Jesus não repreendeu Satanás? Para trás deles? Não. Qual foi a oração que Jesus fez? Para que Pedro ficasse firme, que a fé dele não desfalecesse, e depois de convertido, ele fortalecesse os seus irmãos. Agora, sabe qual é a figura de peneirar trigo, gente? Peneirar trigo, o processo era o seguinte: no trigo muitas vezes tinha coisas que não eram para ter no trigo. Então você peneirava o trigo semelhante ao que se faz com areia, para tirar os resquícios ruins e deixar só a areia. Era o que era feito com trigo, para tirar aquilo que não era parte do trigo. E aí, depois de peneirado, o trigo estava pronto, perfeito. Eu li com vocês 2 episódios, aonde Jesus podia repreender Satanás e não repreendeu. E num deles, que foi o de Judas, levou Jesus para a cruz, e a cruz salvou eu e você. E depois ele ressuscitou e tomou toda a autoridade sobre ele. E com Pedro, por que ele não repreende? Porque Pedro ainda era um trigo cheio de coisa errada. E na peneira que o diabo ia fazer, não ia acabar com Pedro, ia só peneirar Pedro, para Pedro ser um trigo que pudesse ser abundante, um trigo que pudesse ser relevante para as pessoas que estavam à volta. Aí eu pergunto: por que Satanás barrou o caminho? E por que os discípulos deixaram para lá essa situação? Você vai ver depois, mais à frente, com o pastor Braulio, que a estratégia foi transformada. Ao invés de ir só Paulo, ou ao invés de ir a equipe inteira, Paulo envia Timóteo. Irmão, 3 saindo de um lugar e indo para o outro, o lugar está coberto, mas o lugar aqui está descoberto. Agora, quando ele manda Timóteo, irmão, a equipe se divide para multiplicar. Tem hora que Paulo queria, irmão, queria, mas tem desejo nosso, irmão, que é um bom desejo, mas que se Satanás tentar parar o seu bom desejo, para que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se manifeste, Deus vai deixar. Por quê? Porque ele está interessado que o trabalho cresça e multiplique.
Quando o diabo entrou no coração de Judas para atrair Jesus, irmãos, o diabo estava pensando que prender Jesus e matar ia ser um bom negócio. Mas quando ele morreu, irmão, e ressuscitou, milhares ressuscitaram juntamente com ele. Judas não é a sua morte, Judas é a sua ressurreição. Eu vou dizer isso de novo. Judas não é a sua morte, Judas é a sua ressurreição, irmão. O que parece que está acabando com você, está promovendo você. Ah, Drummond, entrei numa cova, fui vendido como escravo. Calma, irmão, você está indo para o Egito, para o lugar onde Deus vai cumprir a sua promessa na tua vida. Fique firme. Talvez parece que você está sendo peneirado, jogado para um lado e para o outro. Fique firme. Seu caráter está sendo apurado, irmão, para você ser o pregador de Pentecostes. Paulo está na prisão, irmão, na prisão. O cara que era usado por Deus de uma forma tão tremenda, alguém pensa, meu Deus, um cara tão eficiente do lado de fora, lá livre, era tão bom ver ele orando, as pessoas sendo curadas, ressuscitadas. Quem sabe o diabo pensou que parando ele numa prisão, como ele tentou fazer com Jesus, a coisa ia ficar boa. Mas irmão, quando você abre em Romanos, em Gálatas, cartas escritas por Paulo na prisão. O diabo quis matar um ministério local e acabou fazendo o ministério ficar eterno. Porque hoje nós abrimos em Romanos e somos tocados por Deus através daquele homem que estava num presídio. Uau! O que está parecendo a sua morte? Eu quero declarar, irmãos, vai ser a sua ressurreição. Irmão, parece que o diabo está acabando com a minha vida. Irmão, parece que eu estou perdido. Irmão, calma. Ele está no controle da história e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me lembro de uma ilustração muito antiga, de um homem que foi para uma ilha, e ele estava no navio, e todo mundo do navio morreu, menos ele. Ele parou nessa ilha, e ali naquela ilha, sozinho, ele começou a fazer uma cabana. E quando ele fez uma cabana, depois de construir a cabana, ia proteger ele um pouco do sol. Ele todo feliz que tinha feito a cabana. Daqui a pouco, na ilustração, um raio do céu vem na cabana. E a cabana começa a pegar fogo. E aí ele olha para aquele fogo, a fumaça subindo. E as lágrimas começaram a escorrer nele. E ele começou a falar: Deus, eu estou aqui nessa ilha sozinho. Faça uma cabaninha para mim. Vem um raio do céu e acaba com ela. E ele começa a chorar vendo aquela fumaça subir. Ele deita na areia e adormece. Só que quando ele acorda, ele não está na ilha. Quando ele acorda, ele está num navio enorme. E nesse navio enorme, ele acorda assim, alguém passa por ele, fala com ele. Aí ele, acordado, ele fala assim: onde que eu estou? Aí a pessoa perto dele falou: você está no navio. Mas como assim no navio? Como é que vocês me resgataram? Aí o moço olhou para ele e falou assim: nós vimos um sinal de fumaça subindo lá da sua ilha. E nós viemos te resgatar. Às vezes, irmão, parece que a sua cabana está sendo destruída. Mas é fumaça de adoração subindo ao céu. E Deus virá ao seu encontro. Aleluia. Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo. Ele é fiel. Fique firme.
Bom, parece que eu estou regredindo no meu chamado, Drummond. Drummond do céu, eu recebi um óleo, igual Davi, Drummond. Eu recebi um óleo para pastoreio, para autoridade. Bom, Davi recebeu um óleo. No capítulo 17, ele derruba Golias. Aí derruba Golias, casa com a filha do rei e vira chefe do exército de Saul. Irmão, olhando assim, parece que Davi está chegando aonde Deus prometeu para ele. Só que você conhece a história. A inveja de Saul por Davi faz Saul perseguir Davi, a ponto de querer matar Davi. Agora, gente, cá para nós, é melhor ser pastor de ovelha do que ser fugitivo e procurado pelo rei da época para ser morto. Lá no pastoreio de ovelhas havia conforto. Depois que ele venceu Golias, parece que ele está se aproximando da vitória, mas depois ele vira um fugitivo. Talvez você esteja me ouvindo aqui, você está dizendo assim: Drummond, eu já dei alguns passos para a minha promessa, eu já vi Golias cair na minha frente. Drummond, eu estou caminhando para a promessa que Deus tem para mim. Mas Drummond do céu, parece que eu voltei lá atrás. Pior do que quando eu comecei. Quando eu comecei, pelo menos eu tinha um rebanho, era do meu pai, era confortável. Agora eu estou nessa situação mais difícil. Permaneça, irmão, porque nenhum Saul vai matar você, nenhum Saul vai impedir você de chegar na promessa de Deus para a tua vida. Persevere. Parece que o inferno está se levantando. Drummond, quando eu fui ficando bonzinho, Drummond estava melhorzinho, estava ruim, mas eu fui melhorando. Drummond, parei na casa de Potifar. Drummond, as coisas estão ficando boas para mim. Esse aqui é um alto oficial aqui do Egito. E se Deus deu um sonho para mim, que eu vou ter autoridade até sobre meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu estou na casa de Potifar. José pode ter pensado, né? Eu estou na casa de Potifar, as coisas estão ficando boas para o meu lado. Tá, eu estou avançando. Aí todo mundo conhece a história. Veio a Potifona lá, aquela mulher das trevas, dá em cima de José. E José foge daquela situação. Irmão, e ao fugir, cá para nós, ao fugir, ele está indo para uma posição pior. Porque a mulher pegou a roupa dele e acusou ele de ter violado ela. E por isso o cara saiu da casa de Potifar e voltou lá para o calabouço, gente. Agora, José tinha algo que nós precisamos ter. Irmão, se você cuidar do seu caráter, o diabo pode fazer o que ele quiser, ele não vai parar você de chegar onde Deus quer. Cuida do seu caráter. O problema é que nós vemos hoje que as pessoas pensam mais na promoção do que no seu caráter. E quando você pensa mais na promoção do que no seu caráter, você vai dormir com a mulher de Potifar só para ficar mais perto do que você deseja. Quando você pensar mais na promoção do que no seu caráter, você vai dormir com a mulher de Potifar só para chegar mais rápido aonde você deseja. É o famoso e terrível: os fins justificam os meios. Poxa, Drummond, mas aí que injustiça, o sujeito voltou lá para o calabouço, não fez nada de errado. Irmão, se você for para sofrer injustiça, para manter um caráter íntegro, aceite a injustiça. Eu sofri, Drummond, por ter falado a verdade. Então tá beleza. Só não vale o sofrimento por viver no pecado. O cara vai para a prisão. Aí, irmão, aqui comigo. Depois, o cara sai da prisão para interpretar o sonho de Faraó
e chegar aonde Deus tinha falado com ele. Irmão, que isso? Que elevador é esse? Da prisão para o palácio. Irmão, se ele vai dando passos de promoção, claro que dá para dizer que foi Deus quem deu, mas ele seguiu o curso natural das coisas. Da casa de Potifar para a casa de um outro oficial, e de repente para a casa de Faraó. Mas irmão, é lindo. O cara sai da prisão para virar governador. Você pode estar no mais profundo e distante do seu chamado, mas Deus não tem problema com a distância que você está. Deus não tem problema com a distância que você está. Fala para o teu irmão assim: Deus não tem problema com a distância que você está do seu chamado. No fim, irmão, vai dar tudo certo. Descansa. Eu quero ministrar sobre você que está me ouvindo agora, irmão. Descansa. Repreenda Satanás. E quando você parece que está vendo que Satanás não está te obedecendo, fica tranquilo, porque ele está te elevando, irmão. Porque cá para nós, tem uns irmãos que ficam falando assim: ah, irmão Drummond, Satanás está se levantando contra a minha vida. Irmão, Satanás está debaixo do seu pé. Se ele está se levantando, então ele está te erguendo para onde Deus vai te colocar, para aquilo que Deus vai fazer na tua jornada. Aleluia! Aleluia! Se tem uma coisa que eu sei, irmão, é que só Deus é onisciente. Posso ouvir um amém bem forte seu? O que é onisciente, irmão? É aquele que sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Não tem nenhum anjo, nenhum homem, nenhum demônio e nem Satanás que sabe de tudo, irmão. Então o que ele está fazendo, que parece que vai dar errado, irmão, vai cooperar no final. Tem um amigo, nosso pastor em Medellín, na Colômbia, tomara que ele esteja assistindo. Ele é pastor nosso e ele estava contando uma vez, o pastor Ramiro. Ele estava contando que uma vez ele estava vendo jogo, com a prima dele, se eu não me engano. E era Brasil e Holanda, Copa de 1994. Brasil e Holanda. Irmão, o Brasil, quem lembra do jogo, foi aquele jogo que o Bebeto fez uma mão assim, ó, para comemorar, que virou um gesto bem conhecido. Mas o jogo começou, era reprise, gente. Anos depois da Copa, eles estavam vendo um jogo reprise. Aí eles estão lá os dois vendo o jogo. Bebeto foi no fundo, cruzou. Romário fez um gol lindo, ele levantou a perna assim, 1-0 Brasil. Lançamento da zaga brasileira. Bebeto pegou a bola, cara a cara com o goleiro. Bebeto driblou o goleiro e 2-0 Brasil. Fez o gesto famoso. 2-0 primeiro tempo. E eles lá acompanhando, né? Vibrando de novo, o jogo, tá, aquela coisa. Só que o segundo tempo, mais ou menos no início do segundo tempo, a Holanda descontou 2-1. Aí o jogo continuou. Acho que aos 30, 35, por aí, a Holanda empata o jogo num escanteio, 2-2. Aí o Ramiro estava contando que quando ele olhou para a prima dele estava assim: ai meu Deus, a Holanda empatou. E agora? A Holanda empatou. Aí o Ramiro olhou para ela e falou assim: filha, o branco vai fazer um gol já já. Vai ser 3-2. Nós vamos ganhar o jogo e a Copa. Aí na hora que ele falou isso, ela: ah, é, né?
Irmão, você vai vencendo, e parece que depois você vai vendo alguns gols entrar, algumas adversidades vindo, e você começa a ficar tenso e dizer: estou frito, já era para mim, acabou para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Você já é mais que vencedor. Eu conheço o final da história, por isso que eu estou tranquilo no trono. Eu estou no controle dessa situação. Aleluia, aleluia. Verso 19, para a gente terminar. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda. Não sois vós, sim, sois vós, realmente, a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, a alegria de um professor é o aprendizado do aluno. A exultação de uma mãe é o progresso do filho. O regozijo de um médico é a saúde do paciente. A alegria de um líder é o sucesso do seu liderado. Os apóstolos veem no progresso da fé dos Tessalonicenses coroa, alegria, esperança. Aí você pode olhar para mim e dizer assim: Drummond, mas a nossa alegria não tem que estar no Senhor? Irmãos, é lógico que em primeiro lugar nós trabalhamos para Deus. A nossa alegria está em Deus. Mas amados, depois disso, a minha intenção, por exemplo, pregando essa noite, é agradar ao Senhor em primeiro lugar. Mas irmão, vou ser sincero, e tenho certeza que Deus quer isso também. Deus não quer só que eu faça isso para a glória dEle, ou para o louvor dEle. Deus quer que eu faça isso para a edificação dos irmãos. E é uma alegria para um ministro ver as pessoas transformadas e tocadas pelo poder de Deus. É uma alegria. Deixa eu dizer algo. Muitas vezes nós estamos perdendo tanto tempo com o solo rochoso e o solo da beira do caminho, que nós não nos alegramos com a alegria da boa terra. Pessimistas abraçam os piores exemplos e não conseguem se alegrar com as grandes vitórias que Deus dá no ministério. A alegria pelos resultados, coroa, esperança. Irmão, pode ter um Saul, mas Deus vai levantar um Davi. Pode ter solo rochoso, mas vai ter boa terra. Pode ter fariseus, mas vai ter Zaqueu, gente. Pode ter gente que não vai receber você, mas vai ter gente que vai ser alegria e vai dar muito fruto através de você, irmão. Aleluia. Seja um ministro que olha e que celebra a Deus também pelas boas terras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus na cruz do Calvário morreu por nós, mas Ele morreu em obediência à vontade de Deus. Mas diz a Bíblia que Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, que sou eu e você. Jesus trabalhou na cruz para receber você como herança. Ele trabalhou, Ele deu o seu sangue por você. Você é a alegria dEle. Você é a coroa dEle, a exultação dEle. Lá em Lucas 15, verso 10, nós vemos que existe alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. E a gente costuma dizer que os anjos fazem uma festa. E eu até acredito que os anjos fazem uma festa. Mas os anjos, a alegria, irmão, diante dos anjos. Ô Drummond, diante como? Vocês aqui estão diante de mim. Se eu falar assim, existe alegria diante do Drummond. A alegria de quem, gente? De vocês. Porque vocês estão diante de mim.
Diante da Lagoinha essa noite, existe alegria. Vocês diriam que a alegria está em mim. Agora, irmão, os anjos estão diante do trono de Deus. Existe alegria diante dos anjos. A alegria então é de quem? A alegria do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Ele se alegra com a tua vida. Você é especial, é uma coroa para Ele. Ele se deu por você. Você pode ficar de pé onde você está? Aleluia. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, não saia, por favor, fique aqui.